Bem-vindo, Tiago Lima, ao podcast E se Falássemos da Europa. O Tiago é presidente, e vou ler, da Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados na Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Podes explicar-nos o que é esta associação? Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite a estar cá no podcast E se Falássemos da Europa. Sim, a APEI Benelux, a Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados, é uma associação direcionada a jovens portugueses que vieram para a zona do Benelux, para a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo, à procura de trabalho, novas oportunidades, doutoramentos. É uma associação que tem o objetivo de reunir e criar uma ligação entre estes imigrantes, jovens, expats. Há tantos nomes hoje em dia para esta mobilidade. Eu até gosto mais dessa palavra, esta mobilidade que temos hoje em dia. Essa palavra. Sim, é muito mais atual, mais jovem. Eu encaixo muito mais nesta mobilidade, embora já esteja cá há bastantes anos. E sinto que continuo neste passo de conhecer e de andar pelo mundo. Mas a APEI Benelux tem o objetivo de representar esta comunidade da diáspora graduada portuguesa aqui na zona do Benelux, representar os nossos objetivos, os nossos interesses, mostrar os nossos valores e dar-nos visibilidade a estes jovens. E eu vi no vosso estatuto, digamos, que vocês promovem o contacto, como está a dizer. Sim. Promovem o contacto entre as pessoas, procuram, digamos, apoiar estudantes, investigadores nas instituições onde se encontram. Portanto, há aqui um apoio mútuo. Não vi uma outra dimensão, que é, ou talvez eu não tenha visto, e ela exista na vossa atividade, que é a relação com as instituições portuguesas. Certo. Portanto, vocês aqui, portanto, os associados desta associação, que são, tanto quanto sei, mais de 100 associados nestes 3 países, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, têm aqui uma cooperação entre vocês, entre os estudantes portugueses que estão nestes 3 países e que se associaram que se tornaram membros desta associação. Há uma dimensão que é a relação com Portugal. Certo. Ou seja, penso na cooperação com instituições de investigação portuguesas, estou a pensar na origem onde as pessoas estavam nessas instituições em Portugal antes de virem para a Bélgica, para a Holanda, para o Luxemburgo. Esta dimensão também existe na vossa associação? Sim. De facto, temos o objetivo de explorar esta dimensão com mais afinco. Há várias oportunidades pelas quais a APEI Benelux pode explorar esse aspecto. Não temos tido a capacidade e os meios de o fazer até ao momento. Mas a representação que fazemos atual está nomeadamente focada nos eventos que vamos fazendo a cada ano. Todos os anos temos um evento em conjugação com outras associações irmãs da APEI Benelux, o chamado Fórum de Graduados Portugueses no Estrangeiro, o GRAP. Que decorrerá em 2 semanas. As associações também de estudantes portugueses no estrangeiro, noutros países. Noutros países, exatamente. Conheci a Parsuc, por exemplo, que é a vossa associação, a vossa associação parceira no Reino Unido. No Reino Unido, exato. E temos também na França a AGRAPS, a PAPS nos Estados Unidos, entre outras. Na Alemanha, nos países nórdicos, também bastante recente, e na Suíça. Pelo menos somos as associações que estamos a participar agora neste novo evento. Portanto, essa representação costuma acontecer nesse evento anual em que participamos todos e vamos trazendo alguns dos nossos membros, e temos também um evento anual da própria associação APEI Benelux, o que chamamos o NONIO. O último ocorreu, penso que foi em 2020, o ano passado não tivemos, em que fazemos também um pouco essa representação com as instituições, com o governo, com Portugal. E tem contactos com o governo português, com essas instituições, ou tem contactos formais, digamos, regulares com as instituições de momento portuguesas? Não estão formalizados, dado o crescimento da associação. Portanto, a associação neste momento está um pouco a estagnar, dada a pandemia e a falta de atividades. Portanto, estamos a fazer um plano agora para crescer um pouco mais e para desenvolver mais estas relações e para criar estas ligações. Temos as portas abertas para o fazer, só precisamos
do tempo e da oportunidade para explorar. Sim, porque eu recentemente ouvi declarações do ministro Manuel Leitor que de facto foi muito incentivador de não só este tipo de associações nesses países poderem ajudar os estudantes, investigadores, graduados, digamos, na sua relação profissional, mas também poder, digamos, ter uma dimensão ao nível das políticas de investigação, de criar, digamos, redes entre instituições. Penso que há essa, pelo menos lembro-me de ter lido exatamente, penso que até num dos vossos fóruns em que ele fez uma declaração nesse sentido. Sim, acho que penso que foi no fórum, foi o último que eu participei presencial, 2019, que tivemos essas conversas e tentámos formalizar esse aspecto. Algumas associações já formalizaram essa ligação à FCT em particular. A API Benelux ainda está no processo de o fazer. Mas, portanto, neste contacto entre as pessoas, nesta colaboração dos estudantes portugueses que estão nestas instituições, tem estudantes, tem investigadores, tem graduados, têm, imagino, que estratégias diferentes, mas que tipo de questões se colocam? São só questões administrativas, de facilitar a vida às pessoas, partilha de experiências? Já tivemos um pouco uma mistura entre as três. Portanto, mais recentemente e nos últimos anos, digamos, temos explorado duas vertentes. Uma de exposição da comunidade, dos graduados portugueses que habitam e trabalham cá. Expomos o seu trabalho, os seus valores, através de eventos de comunicação social para todos, para a comunicação em português. Um exemplo é o de Famel pelo Benelux, que é uma iniciativa que temos tido online desde que começou a pandemia, em que fazemos uma espécie de uma viagem na chamada Famel, a antiga mota icónica portuguesa, e vamos conhecer pessoas em diferentes partes, na Bélgica, nos Países Baixos, ainda não tivemos no Luxemburgo, mas está planeado, para dar a conhecer um pouco a comunidade e também de graduados do trabalho e a vertente mais pessoal. Portanto, é um pouco mais visibilidade. E também temos uma iniciativa de instrução aos mais novos, em que fazemos uma exposta das nossas carreiras a alunos que estudam aqui na Escola Europeia e que estão naquele momento de fazer a decisão: o que é que eu vou fazer no futuro, o que é que eu vou fazer de curso superior. Se vão para Portugal, se vão para os Países Baixos, se ficam na Bélgica, também os meus filhos também passaram por isso, embora a decisão deles fosse ir para Portugal. Exatamente, portanto estamos lá para dar a nossa vertente de quem estudou em Portugal e que veio para cá e que conhece um bocado como é que é cá e como é que é lá, portanto a nossa opinião. E diferentes áreas, porque nós temos membros não só da área científica, começámos maioritariamente como investigadores, mas hoje em dia quase metade da associação não são da parte da área de ciências. Temos economia e humanidades bastante envolvidos. Mas tem investigadores na vossa associação. Têm, por exemplo, há a certa altura a tentação ou a ambição de fazer projetos de investigação comuns entre portugueses que estão em diferentes centros de investigação ou diferentes universidades, ou não estão nessa... não é essa a vossa perspectiva? A nossa perspectiva seria mais de facilitar a criação dessas ligações, através da rede de contactos que criamos. Porque no fundo a API Benelux o que é essa ótimo, rede porque muitas vezes quando se querem fazer projetos transnacionais, projetos de investigação transnacionais, muitas vezes a dificuldade é encontrar parceiros noutras instituições. Exato, esse é o papel da API Benelux, é criar essas ligações e essa rede, de modo a que essas colaborações entre Portugal e cá sejam possíveis. Exatamente, mas agora voltamos a uma questão, disse aí e registrei, que expõem o trabalho que fazem, dão-se a conhecer, alguns dos vossos associados têm uma relação com instituições de investigação em Portugal, os estudantes que estão a fazer Erasmus têm as suas universidades em Portugal. Eu vejo aqui uma contribuição para aquilo a que nós podemos chamar diplomacia científica. Ou seja, são portugueses, estão no estrangeiro,
têm trabalho feito, têm trabalho que podem apresentar, têm ligação a instituições em Portugal, conhecem a realidade em Portugal. O que é que é preciso fazer, se é que não existe já, para que essa vossa estratégia, esse vosso trabalho, tenha efetivamente um valor de diplomacia científica? É uma pergunta, sem dúvida, complexa. A diplomacia científica tem sido um tema que tem vindo à baila muito mais vezes estes últimos anos, sem dúvida. Nós, dentro da AP Benelux, já começámos a explorar também um pouco esse tema. Começámos há mais ou menos 2 anos num dos eventos que tivemos anuais, em que tivemos uma conversa informal também entre um colega que trabalhava aqui no Parlamento também, ou juntamente com o Parlamento, fazer um doutoramento. Por acaso é uma colaboração interessante, como estávamos a falar, entre Portugal e cá. Está a fazer o doutoramento cá, embora estivesse, o projeto era cá enquanto o doutoramento era lá. E era precisamente nesse tópico da diplomacia científica. E uma das conclusões desse projeto e dessa conversa era que faltam 2 vertentes. Uma será o público, portanto precisamos de uma massa crítica de pessoas interessadas aqui para mover e para participar nessa parte diplomática, nessa parte de representar os seus interesses, que é um pouco o nosso papel também, portanto temos que definir mais especificamente o que é que queremos com isso. E falta também um pouco de estrutura que ligue as várias organizações, como a AP Benelux, mas de outros países. Neste momento temos o tal fórum onde nos encontramos todos e fazemos essa ligação entre a ciência e a diplomacia nesse evento normalmente, mas falta algo mais estrutural existente em Portugal que faça essa ligação com o governo, com as ligações com as entidades oficiais. Para que fica esse registro, porque eu penso que vocês, os estudantes que estão aqui, que beneficiam do Erasmus ou noutra situação diferente, investigadores que também podem beneficiar do programa Erasmus ou do programa agora o Horizonte Europa, portanto, o conceito de diplomacia científica é um conceito que sobretudo neste século, começa a ganhar alguma dimensão, mas que já era um conceito que de certa forma estava naquilo que foram os antecedentes do Horizonte Europa e do Horizonte 2020, que eram os chamados programas quadro de investigação e desenvolvimento. Portanto, já há alguns anos atrás, nos programas quadro de investigação e desenvolvimento, que aliás apoiaram muito a internacionalização da investigação e da ciência do lado das instituições portuguesas, já no tempo de Mariano Gago, e o conceito de diplomacia científica começa muito a ganhar ideia, a ganhar substância nessa altura, ou seja, porque estes programas europeus, primeiro os programas quadro, investigação e desenvolvimento, depois o Horizonte 2020 e depois o Horizonte Europa, tem exatamente essa ideia, que é pôr as instituições a colaborarem entre si, criando redes entre instituições. E na prática vocês fazem esse trabalho, podem fazer esse trabalho apoiando os estudantes portugueses que estão a beneficiar destes programas ou de outros e que estão aqui, alguns possivelmente só porque a família também reside aqui e não na base de nenhum programa europeu, mas é um conceito que tem muita importância, porque nós temos cada vez mais a noção de que a ciência faz-se em rede. Sim, eu concordo perfeitamente que esta diplomacia científica é algo que tem ganho muita atração e precisamos de criar essa estrutura. Portanto, nós como associação criamos esta associação com base nos investigadores. Nós temos todos um fundo, um background científico. Tiramos um curso em física, como eu, ou em biomecânicas, ou em químicas. Nós não temos conhecimentos diplomáticos suficientes para chegar a esse nível de ligação. E acho que é essa parte que falta, que nós temos a parte de como nós conhecemos a parte dos cientistas, conhecemos a comunidade, sabemos como chegar de cientista para cientista, mas não sabemos como fazer a diplomacia tão bem. Embora aos níveis mais altos dentro da academia isso acontece. Mas aos níveis mais baixos, de estudantes de doutoramento, de colaborações mais básicas, existem as colaborações com o objetivo de descobrir algo novo a nível científico, mas não de ser uma rede global. E eu acho que é essa dimensão mais diplomática que temos que explorar e que dar a conhecer.
Mas, Tiago, então, digamos que já estás nessa perspectiva, mas o que é que tu achas que é preciso fazer para valorizar exatamente associações como estas, a PARSUC, a vossa, nos outros países, como referiste, o que é preciso fazer para que não só haja um reconhecimento do vosso trabalho por parte das autoridades portuguesas, mas também para que vocês possam ser, digamos, eu diria quase polos de contacto, que promovam o contacto entre instituições portuguesas e instituições estrangeiras. O que será necessário, na minha opinião, para fazer essa ponte, esse contacto? Eu penso que uma organização central que ligue essas associações e que tenha um plano a médio e a longo prazo nos ajudará bastante. Porque nós conseguimos fazer essas ligações a curto prazo entre a comunidade que temos, mas falta-nos o outreach, portanto, chegar a mais investigadores, e isso só poderá ser atingido tendo mais visibilidade do próprio governo. Portanto, se o governo criar uma associação, não é uma associação, mas uma entidade que poderá ajudar a regular isto, a promover essa diplomacia científica que cria visibilidade em Portugal e no estrangeiro, depois as pessoas terão interesse em participar e ver, vou para este país. Será que tem lá uma associação que poderá ligar com isto e que me amplie o leque de ligações profissionais que eu posso fazer? Penso que seja um bocado por aí. Faz sentido pôr a questão ao contrário. Eu registei o que disseste, mas faz sentido também pôr a questão ao contrário. Ou seja, como é que Portugal pode beneficiar da vossa posição? Bem, Portugal pode sempre beneficiar pelo aumento de projetos, seja pelo conhecimento que nós trazemos, porque eu penso que para a comunidade que saiu de Portugal quando eu saí, nós saímos com um curso superior, com muita experiência. Saíram em mobilidade, alguns se calhar já tinham feito o programa Erasmus. Sim, foi o meu caso, eu saí em mobilidade, fiz o programa de Erasmus e depois comecei um doutoramento. Portanto, já saímos com essa bagagem e saímos um pouco sem saber muito bem para onde vamos. E se voltarmos, que essa é a parte mais interessante. Eu acho que em gerações anteriores havia sempre a ideia de eu vou, mas volto. E hoje em dia não há tanto. E não há tanto porque nós sabemos que há muito mais mobilidade, conseguimos estar em casa muito mais vezes e conseguimos trazer e contribuir para o nosso país com o nosso conhecimento, com aquilo que trabalhamos, com as nossas colaborações, desse modo. Claro que não trazemos não é uma contribuição diretamente económica, a não ser que tracemos projetos, claro que é o objetivo. Mas a inovação final é que alimenta a economia. A inovação, exatamente. Exatamente, portanto, criando as nossas carreiras, depois tendo sempre o interesse de ligar a Portugal, com ligações a empresas portuguesas e também ao governo, podemos criar essa estrutura que poderá dar. E vocês têm contacto também com a comunidade portuguesa na Bélgica, fora das universidades, fora dos investigadores, a comunidade em geral. Aliás, eu devo dizer que a sugestão de termos esta conversa foi exatamente do representante belga no Conselho das Comunidades, um podcast que também já tive a oportunidade de fazer com ele. Esta associação tem uma ligação com as associações da comunidade portuguesa na Bélgica? Não temos ligações diretas com outras associações da comunidade portuguesa. Temos ligações à Embaixada, pelo menos aqui na Bélgica, e fazemos eventos para a comunidade. No início, eventos de comunicação científica, porque... Já percebi que também trabalham com a Escola Europeia, imagino que têm os alunos portugueses da Escola Europeia. Fazemos alguma divulgação por aí, fazemos divulgação para o público em geral de divulgação científica e fazemos também um bocado visibilidade pessoal e profissional de vários membros e pessoas da comunidade também, não necessariamente membros da associação. Portanto, tem sido um bocado o nosso papel e queremos expandir um pouco mais o papel da associação nesse âmbito de contribuir mais para a comunidade, dar visibilidade no país onde estamos, tanto à comunidade local, luso-descendente que cresceu cá, como também aos que vêm agora em mobilidade. Exatamente. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada pela tua disponibilidade, ter vindo a este podcast e se falássemos da Europa, e deixo-te aqui uma palavra de entusiasmo de que
Portugal possa beneficiar dos resultados da vossa investigação e da vossa presença em instituições de investigação e universidades aqui nestes 3 países, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo, e também a expectativa de que haja um reconhecimento por parte de Portugal do trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigado.